Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer aprofundar ainda mais no estudo dos logaritmos. E para fazer essa imersão nesse conteúdo, eu preciso falar do número de Neper e, por consequência, logaritmo neperiano, tá certo? Não se assuste com o nome, é bem tranquilo esse conteúdo, tá? Então, o número de Neper está associado a 3 matemáticos: John Napier, Euler e Jacob Bernoulli. Esse número, que é representado por essa letra aqui, ó, o E, é uma constante matemática. Ou seja, foi feito um cálculo e a gente chegou nesse valor. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente chegou nesse valor. Essa constante matemática, ela é uma característica também do π, que a gente viu no semestre passado, tá? Então, número de Neper, primeira característica dele é uma constante matemática. Segunda característica, ele é um número irracional, tá certo? Ou seja, você não consegue transformar ele numa fração. É um número irracional com infinitas casas decimais, tá certo? Esse número de Neper, ele vai ser o quê? A base dos logaritmos. E ele também é conhecido como logaritmo natural, logaritmo neperiano, também conhecido como logaritmo natural. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E qual é o valor do número de Neper? 2,71, 82, 81, 82 e assim por diante, tá certo? Então, eu tenho infinitas casas decimais. A primeiro lugar onde esse número apareceu foi nos estudos do pai dos logaritmos, né? Quem viu aquele vídeo da história dos logaritmos, lá fala que foi ele que descobriu, né? Montou uma tabela com vários números baseados e concluiu seus estudos com logaritmos, né? Então, esse valor já aparecia lá nos cálculos. Porém, o Euler, tá? Também continuou fazendo esse trabalho, tá? Assim como o Bernoulli, tá? Só que o Bernoulli, ele encontrou uma forma de chegar nesse número. Já que ele é um número irracional, não tem como você montar uma fração e chegar nele. Então, ele pegou uma fórmula, tá? Para chegar nesse valor, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ele encontrou o valor da constante usando uma expressão muito comum em juros compostos. E como é que ele fez isso? Usando o seguinte questionamento: qual é a lei segundo a qual cresce um capital aplicado a juro composto quando o juro é acrescido ao capital instantaneamente? Diferente nessa pergunta. Traduzindo, pessoal, ele quer falar o seguinte: como investir uma unidade monetária com uma taxa nominal de 100% ao ano? Acho que agora ficou mais simples, né, para a gente entender. Por quê? Ele quer que você minimize o tempo e quer descobrir quanto que você está ganhando minimizando esse tempo. Não quer ao prazo de um ano, nem de 3 meses, nem de 6 meses. Ele quer instantaneamente. E para fazer esse cálculo, ele usou o quê? A fórmula de juro composto, que vocês já conhecem, tá certo? Então, o que que ele fez? Ele pegou uma unidade monetária, né? Que no nosso caso, a nossa unidade monetária é o real. Nos Estados Unidos é o dólar. E assim por diante. Naquela época tinha uma unidade monetária. Então, ele usou a fórmula de juro composto, tá? Sendo o capital igual a 1, a taxa sendo instantânea, né? Vai ser formada por 1 dividido por n, e t é o n, tá certo? Que é o tempo que ele vai ficar. Então, esse tempo n, ele foi dividido em várias partes muito pequenas, tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como chegar nessa forma. Então, esse trechinho aqui, como eu mostrei agora há pouco, ele é um pedacinho lá da nossa fórmula de juro composto. E aí foi feito alguns cálculos substituindo nessa fórmula aqui, tá certo? Então, vamos ver quando o n for igual a 1, como é que fica. Aplicando o n igual a 1, no período como se fosse um ano, né? Como que ficaria isso aqui? 1 dividido por 1 é 1, mais 1, 2, e 2 elevado a 1, eu tenho 2. Então, ele chegou ao valor de 2,
simplesmente. Quando ele foi reduzindo esse tempo, tá, para 6 meses, por exemplo, aqui é 1 ano, mas ele quer instantaneamente, então estou reduzindo bastante, tá? Então, eu coloco o expoente igual a 1, igual a 2 agora. Então, meio mais 1 ficou 1,5. E 1,5 elevado a 2, 2,25. E eu vou fazendo esse cálculo todas as vezes. Então, quando eu substituir por 3, vocês vão encontrar um valor de 2,3703703. E assim por diante. Quando ele substituiu 4, ele encontrou 2,44140625. Se vocês quiserem tentar fazer na calculadora, pessoal, fica à vontade, tá? Pausa o vídeo e vai fazer. Então, aqui, eu coloquei em 1 ano, se fosse 6 meses, se fosse 3 meses, 4 meses, eu tô reduzindo, tá? Isso daí. Então, tô aumentando o meu expoente, tá? Para fazer partes menores. E aí, para não ficar fazendo todos, vamos pular aqui, vamos direto pro 10. Quando você substitui n igual a 10, você vai encontrar 2,59, 37, 42, 46 e segue. Aumentei ainda mais o meu n, eu estou aumentando, né, meu espaço de tempo, ou seja, colocando meses, menor quantidade de tempo, tornando instantaneamente, porque quando eu divido por 100, eu estou dividindo por um número muito pequeno, tá certo? Fazendo esse cálculo, vocês vão encontrar 2,70, 48, 13, 829. Observa, até esse ponto que a gente fez, os valores estão ficando próximos, né? Aqui eu já tenho uma aproximação muito grande do número de Euler, né? Quando eu passo a dividir por 1000, tá? O expoente agora é 1000, é um expoente muito alto. Eu vou encontrar como resposta 2,7169 23.932. E por fim, colocando 1 milhão, tá? 2,71.828.0469, certo? Então, pessoal, esse valor aqui, ele se aproxima muito. Quanto maior esse denominador aqui, que é igual ao expoente, ele vai se aproximar muito do número de Euler, ou seja, o número de Neper, tá certo? Então, aqui a gente tem que o n tendendo ao infinito, ou seja, sendo um número muito grande, os valores dessa expressão tendem ao número irracional 2,7182 e restante casas decimais aí. E ele é conhecido como o número de Neper, tá certo? Mas e daí? Eu mostrei agora para vocês como foi encontrado esse número, né? Fazendo todos esses cálculos, que é uma parte lá da fórmula de juros compostos. Mas como que a gente vai fazer isso em log? Vai ter que fazer essas contas todas? Pessoal, esse cálculo aqui foi para mostrar para vocês de onde vem o número neperiano, tá certo? Mas como que é o logaritmo neperiano? Então, pessoal, para vocês terem uma noção, nós estamos usando, né, aqui no ensino médio, vocês usaram também no fundamental, muito o π. O π é uma constante que vocês usam na vida escolar de vocês por muito tempo. E o número de Neper, de Euler, ele é usado no ensino superior com frequência, tá? E ele é a primeira vez que aparece para vocês. Ele apareceu no exercício de exponencial, que vai fazer mais sentido quando eu falar de função exponencial, tá certo? Mas, onde que a gente vai trabalhar com logaritmo neperiano, tá? É usando essa notação aqui, ó. O logaritmo neperiano de A é igual ao log de A na base E, que é o número de Neper, tá? Como eu disse lá no início da explicação, o logaritmo neperiano, ele também é conhecido como logaritmo natural, porque a base é o E,
tá certo? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é que uma nova representação do logaritmo. Por exemplo, se eu escrevo ln de 2, logaritmo neperiano de 2, é o mesmo que está escrevendo log de 2 na base e. É isso. Se eu escrevo log de x ao quadrado, né, o logaritmo neperiano de x ao quadrado, é o mesmo que está escrevendo log de x ao quadrado na base e. Então, é só uma nova nomenclatura para vocês chegarem nos cálculos, tá ok? Então, é só uma nova maneira. Não há necessidade de você substituir todo esse número aqui no cálculo. Não precisa, ele é uma constante. Vocês lembram que lá na trigonometria a gente não substituía por pi, por 3,14, né? A gente mantinha esse pi. E a função do número de Neper vai ser a mesma aqui também. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo resolvido para vocês perceberem o quanto é simples. Sabendo que o logaritmo neperiano de 5 é 1,61, calcule o logaritmo neperiano de 125. Então, como eu disse, o logaritmo de 125, ele pode ser escrito na forma de log de 125 na base e. E aí, pessoal, todas as propriedades que vocês usaram para logaritmo vai ser usado para o neperiano, todas. Então, professor, é só fatorar o 125? Sim. É a mesma coisa que o quê? 5 elevado à terceira na base e. Esse expoente aqui, o que vai acontecer com ele? Vai cair aqui na frente. Então, vai ficar log de 5 na base e. Só que log de 5 na base e é a mesma coisa que o logaritmo neperiano. E ele foi dado na questão, olha só. Então, ficou 3 vezes 1,61, que dá 4,83. Então, vocês viram aqui que é apenas uma nomenclatura. O segundo exemplo eu vou colocar no próximo vídeo.